Estão usando a multidão do Código Penal para suprimir direito, quando a única vez que a multidão aparece na lei é para diminuir a pena. É um absurdo total. Não se explica. Não se explica. Se eu estiver errado, eu peço aos senhores, aos 11, mais uma vez, pelo amor de Deus, vamos sentar e conversar comigo? Me explica, porque eu não consegui entender. Veja bem, ele tendo falado fora dos autos em entrevista, nessa... Foi uma entrevista. Bem. A cleptocracia, quem era o cleptocrata-chefe? Era o Dirceu. Exatamente. Ele é suspeito para anular as decisões. Ele não poderia, não há legitimidade jurídica para que ele anule as condenações do Dirceu, perfeito, porque ele já se pronunciou sobre ele fora dos autos. Perfeito. E está aqui. O que a gente está expondo nesse programa? A gente está expondo ódio? Não. A gente está expondo fake news? Não, a gente está expondo a lei. Eu só fiz uma pergunta, inclusive. A gente está expondo a lei. Antidemocrático. A gente está expondo o que está no Código de Processo Penal, no Código Penal, na Constituição. Nada do que se fala aqui é de orelhada. Eu estou no centro dessa mesa e acho que eu sentei no audiovisual nesta época, porque o que a gente vê no jornalismo em geral é um desconhecimento total das filigranas jurídicas. Aí todo mundo chega e fala, soal. Aí os jornalistas repetem, nacional. Como se fossem especialistas e, na sequência, com a mesma especialidade, vão falar do problema do lixo de Piracicaba. Então aqui se desnuda a coisa. E é assim. Um processo que tem lá uma prisão preventiva ilegal. E nessa prisão só se quer tirar uma delação premiada, o processo é nulo, é tortura. Algum detalhe do devido processo legal não foi observado, a condenação é nula, não importa se o cara é ladrãozaço. Mas isso só é justo, só é de direito, se isso acontece com todos os processos no Brasil. Não esse ou aquele. Porque aí o que é certo, mesmo no caso de um Dirceu, e que também seria certo no caso da Débora, por exemplo, do Clezão, por exemplo, mas não é aplicado, torna-se crime de perseguição política, que é um crime contra a humanidade que está do lado do genocídio no Estatuto de Roma, que entrou para o nosso ordenamento com o status de norma constitucional. Quando é que esses 11 Fujimoris vão ser levados ao Tribunal Internacional? É que eu não sei, professor. Não serão levados. Eu voto com o relator, eu voto contigo. Tecnicamente já está especificado, expressado, melhor dizendo. O problema todo é a isonomia. Esse deveria ser o fundamento da democracia, a isonomia. Que isso seja aplicado a todos da mesma maneira. Essa é a grande questão. Isso não está sendo feito. A seletividade está demonstrando que não só o sistema não funciona, que seria uma pequena discordância que eu teria num determinado momento, porque eu acho que o nosso sistema jurídico não funciona. Ele é totalmente contaminado, ele é desestruturado, ele não tem, por incrível que pareça, ele não tem a quantidade adequada de juízes. Os juízes ganham aquilo que a gente não sabe por qual razão rompe-se o teto. Não, por causa dos aditivos. E a gente olha, o que a gente vê é exatamente o problema de que a democracia está sendo destruída por causa da destruição do Estado Democrático de Direito. E dentro de um dos fundamentos seria a isonomia. O problema é esse. O problema não é que tecnicamente ele está errado. O Gilmar Mendes só erra tecnicamente quando ele quer, porque ele é muito bom. Ele sabe, tecnicamente ele conhece. Ele estudou em alemão exatamente os fundamentos do direito. E ele é um indivíduo que conhece tecnicamente de uma maneira quase perfeita. O problema todo é que não é por problema técnico. O problema é a isonomia. Como você disse, está sendo aplicado no caso do judeu, por qual razão mesmo ele sabendo. Aí é um erro técnico. Ele se manifestou fora. E ele não poderia, ele já não teria a possibilidade de fazer essa manifestação agora.
A questão é essa. Tecnicamente, ele está prefeito, mas ele errou voluntariamente, porque ele sabe do que ele está fazendo. E a questão é, por que isso não se aplica a tudo que aconteceu com as pessoas no 8 de janeiro? Que não teve audiência de custódia, usaram a ideia do crime multitudinário, é isso mesmo? Isso não sei nem se isso existe. Não existe no Código Estado Penal. Democrático. Olha, não existe para o Estado Democrático de Direito. No não direito tem como. penal é o princípio da estrita legalidade. Não pode ter nada que não esteja na lei. Exato. Tem multitudinariedade na lei? Não existe na lei penal brasileira. Quem inventou isso foi o Ministério Público de São Paulo para tentar encarcerar os policiais do Carandiru. Mas o problema é que a única menção à multidão em toda a legislação brasileira, toda a montanha, você pesquisa toda a legislação, está no Código Penal, artigo 6º, inciso 2, a linha E, se eu não me engano, está lá. Quando o crime é cometido em multidão, a pena é menor. Exato. E eles estão usando a multidão do Código Penal para suprimir direito, quando a única vez que a multidão aparece na lei é para diminuir a pena. É um absurdo total. Não se explica. Não se explica. Se eu estiver errado, eu peço aos senhores, aos 11, mais uma vez, pelo amor de Deus, vamos sentar e conversar comigo? Me explica, porque eu não consegui entender. Porque não tem escrito em lugar nenhum, e onde está escrito diferente do que vossas excelências estão fazendo. E Pave, a ideia de crime multitudinário, ele é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito, ele pressupõe que ninguém pode ser punido por algo que não cometeu. E para isso você precisa ter a individualização da conduta ou individuação. Qual é o termo adequado? Individuação. Individuação da conduta. Você precisa ter... Você pode usar as duas. Você precisa ter a conduta individualizada. Aliás, eu quero pedir desculpa para o alemão. Alemão, desculpa, é Palácio da Alvorada, não é do Alvorada. Olha, parabéns, alemão. Parabéns. Alvorada. É isso aí. É. Eu acho, mas quando você falou com muita certeza, eu fiquei Mas eu acanhado. reconheço. E tem um outro detalhe também. Agora você vê essa AGU, que é outra instituição sequestrada. Que, para ser advogado-geral da União, também precisa de notável saber jurídico. Já falei e repito. O currículo do Bessias é uma piada. O currículo do Bessias... É levar documento pro, não serve nem para equilibrar a mesa bamba. Não dá. E aí eles montam todo um esquema, estão cobrando milhões, 26 milhões, 50 milhões de gente pobre por conta dos danos ao Rio de Janeiro. Isso. Agora, por que a AGU não está cobrando os danos desse pessoal que limpou o país no petrolão? Porque eles são... Eu vou dar uma dica, já que você é burro, Bessias. Você não tem inteligência jurídica, você não tem conhecimento jurídico suficiente. Eu vou lhe dizer uma coisa que você deveria ter aprendido. Mas como você sabe muito pouco de direito, eu vou lhe ensinar. A ação civil não tem nada a ver com a penal, tá bom? A absolvição da penal não implica na não reparação de danos na esfera civil. Então você pode cobrar deles a indenização. Não faz isso só com o povo pobre, que você sabe que não pode pagar, que você faz só para acabar com a vida deles. PAVINATTO, tem uma dúvida técnica aqui. Estava lendo a decisão aqui do Gilmar Mendes, está dizendo que essa decisão estende a Dirceu os efeitos do entendimento da segunda turma, que em março de 2021 declarou a parcialidade de Moro, Sérgio Moro, nas ações penais contra Lula. E como surgiu essa questão da parcialidade? Através de diálogos revelados pela VAZA TOGA, né, que mostrou lá Moro com a força-tarefa, combinando algumas coisas. Minha pergunta, essa VAZA TOGA não foi, as provas não foram obtidas ilegalmente? Não foi... Então elas valem? Não foi um hackeamento? Então, essa parte, o Gilmar, ele foi morto. O Cristiano Zanin era o advogado da época. E ele é um advogado muito bom. Eles falaram na mídia sobre as mensagens, mas eles não inseriram nas decisões. Eles usaram de outros elementos, como o fato do Sérgio Moro ter deixado a magistratura para se tornar ministro do Jair Bolsonaro. Mas como é que pode, então, o Gilmar Mendes está usando isso aqui na decisão dele? Agora ele está. Mas então é ilegal essa decisão dele. Agora, outra coisa também, como é que não anula tudo que o Alexandre de Moraes fez com a VAZA TOGA? Pois é. Se a VAZA Jato,
se a VAZA Jato, que acabou com a LAVA Jato, tá valendo, mais uma razão ainda para se execrar o coleguinha Alexandre de Moraes. Porque a VAZA TOGA é muito mais grave. Muito mais grave. Mas muito mais grave. E não foi obtida de forma ilegal. E não foi obtida de forma ilegal. E aí eu pergunto, alguém deve o quê para quem? Alguém sabe o quê de quem? Pois é. Essas perguntas são feitas aqui porque ninguém se dispõe a respondê-las. Mas eu estou disposto a fazê-las aos senhores, se os senhores estiverem dispostos a responder. Mas eu acho que não. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.